Você falou em relação a uma certa estigmatização que é em relação ao homem negro e mulher negra. Só que eu já ouvi muitos relatos de mulheres negras falando sobre o homem negro que se relaciona com a mulher negra é para relação sexual, é aquela coisa, é a pegação. Mas na hora de formar família é com a mulher branca. É um problema também, né? Existe esse problema, sim. É uma questão, justamente o processo aí, cara, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, talvez Bárbara Carini e outras pessoas da academia sejam melhor para falar sobre isso, mas passa pelo processo também da pessoa negra de conscientização racial, sabe? Você vê como que, acho que eu posso falar sobre isso, né? O racismo estrutural, ele afeta pessoas negras que esquecem, que não por culpa delas, mas elas querem se encaixar numa caixa que não é delas. E reproduzem um padrão que às vezes é pior, inclusive, para a própria classe. Entende? Então, assim, e esse, obviamente, que não é uma coisa que foi criada por pessoas negras, que, porque um homem negro vai lá e palmita, né? Que a gente chama. Sim. E fica com uma mulher negra, depois casa com uma branca. Isso é um estereótipo racial, um problema criado, entende? Veio de fora, veio dos colonizadores, entende? Que faziam isso, que usavam a mulher negra para isso e que reproduziram esse padrão, entende? Então, assim, a pessoa negra que faz isso, às vezes é justamente uma questão de conscientização racial, sabe? Quando você se conscientiza racialmente, você olha, você fala, pô, peraí, meu caso, por exemplo, eu sou um não branco. O que eu sou, então? Entende? Porque se eu tô de noite andando na rua, a polícia me para. Como eu já tomei alguns enquadros, né? Estou no mercado, tem um vídeo disso. Em Portugal, o cara me seguindo dentro de uma loja aí, de artigo esportivo. Sabe? Então, assim, eu sinto isso na sociedade. Sabe? Então você começa a falar, peraí, ele não tá me seguindo à toa. Por que tá me seguindo? Entende? Por que isso tá acontecendo? Por que eu tô encosta neguinho na rua com arma na cabeça? Aconteceu comigo, entende? Então, assim, você se conscientiza, às vezes, por alguns meios. Hoje em dia existe muito mais literatura para isso. Muito mais formas onde as pessoas podem ter um pouco mais de acesso para entender o que afeta elas. Inclusive, esse foi um dos motivos, né? A gente não falou sobre isso, mas, por exemplo, de eu ter saído da igreja evangélica, sabe? Passei pela igreja evangélica e eu não sentia diálogos que entendiam quem eu era como uma pessoa negra na sociedade, porque eu estava ali olhando pessoas brancas, falando para pessoas brancas sobre ideais brancos, sabe? E eu não me sentia, não sentia nem parte daquilo, sabe? Parte desse corpo que dizem, né? Então, assim, foi aí que eu comecei a me conscientizar, sabe? Ali em 2012, 2013, na faculdade, vendo na sala de aula tinha o quê? 3 pessoas negras dentro da faculdade, sabe? E eu passei por cota ainda, sabe? Cota de escola pública. Então, assim, se não tivesse a cota, aí que não ia ter ninguém, sabe? Então eu comecei a perceber, falei, gente, peraí, cada vez mais, a única pessoa negra no laboratório de pesquisa que eu trabalhei no Rio de Janeiro era eu, e eu era um estagiário. Cara, eu falei, não, peraí, não é possível. O que tá acontecendo aqui, sabe? Como é que o único negro aqui é um estagiário? Então eu comecei a me questionar. Se questionem, sabe? E aí eu falo, né? Tem o teste do pescoço. Conhece o teste do pescoço? Você chega num lugar e faz assim. Começou a contar quantas pessoas negras já era. Conscientização bem rápido. Sabe? Entra nos lugares e você vê. Às vezes a pessoa negra tá trabalhando. Não é a pessoa que tá ali naquele restaurante pedindo o vinho mais caro do cardápio. Entendeu? Então você começa a perceber. Num teste desse do pescoço, dentro do aplicativo, eu vi, pô, peraí. Por que tem menos pessoas negras? Porque começa a... Eu vim da área de dados. Então eu gosto de trazer dados para apoiar as coisas. E eu comecei, pô, peraí, 56,9% da população. Peraí, maioria de pessoas pardas e pretas.
concentração de renda tal, não tá nessas pessoas. A maior parte da renda... Pô, qual que é o problema que tá acontecendo? O que tá havendo entre a gente aqui? Quantas startups fundadas por pessoas negras? 1%, 2%? Não. Tem coisa errada, sabe? Então, inclusive, nos lugares que eu vou e com pessoas investidoras que eu converso, eu sempre indico outras startups de pessoas negras. Você fala, pô, cara, você falou comigo, você pode nem ter gostado, mas, pô, dá uma olhada nessa aqui, nessa outra aqui. Porque, cara, a gente tem que fazer o dinheiro circular ali, sabe? Então, não, entende, pessoal? Esse foi o problema urgente que eu queria resolver. Esse foi o problema que eu falei, gente, não dá pra esperar 2023, galera. A gente tem que resolver esse problema agora. Não dá pra ficar... Quando que vai resolver o problema? Sim. Sabe? Não foi eu que criei, mas quando é que a gente vai querer realmente resolver? Jogador do país do futebol passando por um problema. Como assim? O país do futebol passando por um problema fora daqui e ninguém fazendo nada. Sim. Não dá pra não resolver, entendeu? Entende? Gostou do vídeo? Então deixa seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal, ative as notificações. Tem uma galera que está aqui vendo a gente e não é inscrito no canal ainda. E aproveite também e siga a gente nas redes sociais do podcast Voz Afro.